Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 0, Estoril 1, a surpresa que marcou o início da 10ª jornada da Liga Portuguesa. Foi um livre magistralmente cobrado por Olsgrove, a um quarto de hora do fim, que valeu ao Estoril uma vitória frente ao Flóculo Porto no Dragão e a fuga à última posição da Liga, numa partida em que chegou a ter de sofrer, sobretudo enquanto os Dragões tiveram um Francisco Conceição com pilhas para tentar resolver individualmente aquilo que a equipa nunca deu mostras de conseguir fazer de forma coletiva. Numa noite em que jogou de mais a menos, em que chegou a falhar um penalti por Taremi logo aos 6 minutos e em que construiu na primeira parte uma mão cheia de ocasiões de perigo, quase todas com a marca do Esquerdino que teve na direita do ataque, o Flóculo Porto não repetiu a tradição recente que era de resolver jogos no período de compensação. E tudo porque, nessa altura, a equipa já não tinha clareza de raciocínio para criar e se limitava a acumular as suas unidades na frente e a cruzar para lá bolas altas. A questão é que, conforme se vira na primeira parte, não era esse o caminho. O Estoril foi-se mostrando sempre senhor do espaço aéreo à frente da baliza de Marcelo Carné e reagiu da melhor forma ao facto de ter, desde relativamente cedo, 4 dos 5 elementos da sua última linha defensiva amarelados. Volney, desde os 10 minutos, Bernardo Vital, desde os 45 mais 1, Pedro Álvaro e Tiago Araújo, desde os 55. Os amarelos surgiram, sobretudo, quando os estorilistas eram submetidos à condução de bola e a situações de 1 para 1, coisa que o Porto foi perdendo capacidade para fazer à medida que o jogo avançava. Ao intervalo, o Porto tinha 9 remates e 16 ações na área, para um índice de golos esperados de 2.0, de acordo com os números da Goal Point. Na segunda parte, em 10 remates, foram mais, portanto, e 37 ações na área, muito mais do dobro, ficou-se por um XG de 0,8, menos de metade. E começou a dar mais espaço às saídas do Estoril para situações de ataque rápido. De uma delas, conduzida pelo inevitável Rafik Guitane, nasceu a falta que Olsgrove transformou em golo. E, verdade seja dita, essa já era uma altura em que o Estoril tinha o jogo controlado. Teria sido outro o jogo se Taremi tem feito golo no penalti de que beneficiou logo aos 6 minutos, ou se João Mário no primeiro minuto, Conceição aos 29, ou Evanilson aos 33 têm acertado nas redes de Carné, ou se Volney não tivesse aliviado na linha um remate de Sanches em descontos na primeira parte. É possível que sim. Mas o segundo tempo, por mais que fossem as alterações táticas feitas por Sérgio Conceição, e que já vou explicar a seguir, já não foi tão forte da parte da equipa da casa. O Estoril soube então aproveitar com critério os momentos em que percebeu que podia chegar à frente, foi pela certa e fê-lo com eficácia. Marcou na sua oportunidade e resistiu ao forcing final com clarividência, acabando por levar os 3 pontos. Há muita coisa para detalhar quando é a altura de fazer a fotografia tática do jogo, porque o Flóculo Porto mudou muito e mudou muito no decorrer da partida. Sérgio Conceição foi mexendo as peças, foi mexendo com o sistema tático, mudou bastante, mas não conseguiu, de qualquer das formas, encontrar a melhor maneira de abrir a organização defensiva do Estoril, que se manteve sempre fiel à mesma organização estrutural. Um 3-4-3 a atacar, um 5-4-1 a defender. Mexeu o Vasco Seabra com as características dos jogadores, mas não mudou o sistema do início ao final da partida. Mas vamos começar pelo Flóculo Porto. Manteve Sérgio Conceição exatamente o mesmo 11 que tinha ganho em Vizela na partida da 9ª jornada da Liga, que foi a última partida feita pelo Futebol Clube do Porto no campeonato. Ora, quer isto dizer que Diogo Costa foi guarda-redes. Depois, o quarteto defensivo formado por Jorge Sanches como lateral direito e João Mário, um destro, a jogar como lateral esquerdo, a procurar muitas vezes diagonais e movimentos interiores, até porque quando tinha de cruzar da esquerda o fazia recorrendo ao pé direito e muitas vezes usando o cruzamento de trivela. Pepe e David Carmo eram os dois centrais. A dupla de médios formada por Alain Varela e Stefano Eustáquio. E depois, bem aberto na esquerda, sempre à procura do 1 para 1 e dos movimentos interiores que o deixassem em posição de rematar. Mas atenção, também capaz de ir à procura da linha de fundo, e isto deixava sempre o adversário direto com dificuldades de saber por que lado é que ele ia sair, e quem lá estava era o Francisco Conceição.
PP a formar ao mesmo tempo uma espécie de meio-campo a 3 com Varela e Eustáquio aparecendo como terceiro médio, ora abrindo mais no corredor esquerdo, mas era um médio esquerdo que jogava quase sempre muito mais por dentro, na tal capacidade do 4-4-2 do Porto se transfigurar num 4-3-3, e depois Taremi e Evanilson eram os dois avançados. Quanto ao Estoril, Vasco Seabra fez duas alterações relativamente ao 11 que tinha perdido com o Portimonense na última jornada. Substituiu Coandredi por Mateus Fernandes na zona do meio-campo e trocou Heriberto, um extremo, por João Marques no apoio ao ponta de lança. O sistema era aquele que Seabra tem adotado quase sempre, o tal 3-4-3 ou 5-4-1, conforme quisermos chamar-lhe, dependendo do momento ofensivo ou defensivo. Marcelo Carné era o guarda-redes, depois tripla de centrais com Volney à direita, Pedro Álvaro ao meio e Bernardo Vital à esquerda. O ala direito era o número 21, Rodrigo Gomes, e na ala esquerda, Tiago Araújo. Portanto, eles formavam os 5 de trás no momento defensivo, sendo que Rodrigo Gomes e Tiago Araújo se soltavam pelos seus corredores para a equipa atacar então em 3-4-3, formando zona de meio campo com a dupla de médios que hoje era composta por Olsgrove e Mateus Fernandes. Na frente, o ponta de lança era Alejandro Marquês e tinha perto dele, na meia-direita, Rafik Guitane, quase sempre o homem através do qual o Estoril procurava a saída, por ser fortíssimo em condução, fortíssimo no 1 para 1, e na meia-esquerda o João Marques a formar então a tal tripla de ataque. Sendo que, no momento defensivo, Guitane fechava o corredor direito à frente do Rodrigo Gomes e o João Marques fechava o corredor esquerdo à frente do Tiago Araújo. Acontece que, não tendo conseguido marcar, o Flóculo Porto, a meio da primeira parte, mexeu a primeira vez. E não foi preciso trocar jogadores. O que fez foi trocar as posições dos jogadores dentro do campo. O que é que fez Sérgio Conceição? Quis aproximar PP de Francisco Conceição. Francisco Conceição estava a desequilibrar a partir do corredor direito e aquilo que fez o treinador foi colocar PP perto do extremo, colocando-o a jogar aí sim já num 4-3-3 mais assumido, como interior direito, e o Porto passou a ter um meio-campo formado a 3, com Alan Varela atrás de PP como interior direito e Stephen Eustáquio como interior esquerdo, sendo que Taremi, nessa altura, se deslocou um pouco mais para o corredor esquerdo, formando a tripla da frente, com Francisco Conceição, a partir da direita, e Evanilson no corredor central. Voltou a mexer o Flóculo Porto com o início da segunda parte, e voltou ao formato inicial, ao tal 4-4-2, com PP mais na meia esquerda, mas depois foi aos 63 minutos, ainda com 0-0 no marcador, e pouco depois de Vasco Seabra já ter mexido nas características dos seus jogadores, foi quando fez sair o João Marques pelo Heriberto, jogador mais veloz, mais competente no momento da procura do espaço e da aceleração para o espaço vazio, e trocou também o Alejandro Marquês pelo Cassiano, um ponta de lança mais possante, mais forte em termos de colisão com os centrais adversários. Ora, nessa altura, 2 minutos depois, Sérgio Conceição mexeu e fez logo 3 alterações. Saíram o Jorge Sanches, que era o lateral direito, o Alan Varela, médio centro, e o Taremi. E as entradas, nessa altura, foram do Gonçalo Borges, do Nico Gonzalez e do Tony Martínez. Isto significou que o Porto mexeu um bocadinho nas características do 11, mas manteve aquele 4-4-2, mas agora com 2 extremos bem pronunciados. Era Francisco Conceição na direita, Gonçalo Borges, recém-entrado, na esquerda, com Evanilson e Tony Martínez no centro do ataque, Nico Gonzalez e Stephen Eustáquio como médios. Mantinham-se os laterais ofensivos. Desta vez, PP derivou para o lateral direito. Estava João Mário como lateral esquerdo. Ora, para reagir ao facto de ter muita gente amarelada na sua zona defensiva e antevendo que podia eventualmente o Tiago Araújo a necessitar de fazer uma segunda falta que lhe desse um segundo cartão amarelo no confronto com o Francisco Conceição, aquilo que fez Vasco Seabra ao minuto 79 foi trocar precisamente Tiago Araújo por Wagner Pina. Wagner Pina foi para o lateral direito, derivando Rodrigo Gomes para a lateral esquerda. Ainda fez mais 2 alterações Vasco Seabra antes do final e aí sim
já para ir à procura de uma dimensão mais física do jogo, antevendo que o Porto ia meter mais bolas altas na área. Então, o que é que aconteceu? Trocou o mais fino Mateus Fernandes pelo mais possante Morne Diaye, na zona do meio-campo, e trocou Rafik Guitane, também um jogador mais tecnicista e mais forte em termos de saída, por João Carlos, mas nesta altura, é preciso que se perceba, já estava o Estoril a ganhar. Por essa altura também, o Flóculo Porto fez as duas últimas alterações, fazendo sair Evanilson por Dani Namazo e Francisco Conceição por André Franco. O Porto ainda experimentou mais dois posicionamentos diferentes daí até a final. Primeiro com André Franco a lateral esquerdo, João Mário a derivar para a lateral direita, com Pepe e David Carmo no meio, e depois Stefano Eustáquio e Nico Gonçalves como médios, sendo que PP voltou a ser extremo esquerdo nessa altura, com Gonçalo Borges a derivar para o lado direito e Namazo perto de Tony Martínez, e depois, no final, nos últimos 10 minutos, apostou Sérgio Conceição num sistema defensivo com 3 homens, Pepe e Nico Gonçalves e David Carmo, os 3 de trás, com Stefano Eustáquio e André Franco, que aí já foi para médio centro, PP a fazer toda a ala esquerda, João Mário a fazer toda a ala direita, com Dani Namazo, Tony Martínez e Gonçalo Borges na frente de ataque. Acabou por não resolver, o Porto não fez golos e perdeu o jogo. Na definição daquele que pode ser o herói deste jogo, vamos começar por olhar para a equipa do Futebol Clube do Porto. Não fez uma má primeira parte Jorge Sanchez, foi mais constante ainda assim João Mário e fez um bom jogo mesmo, tanto à esquerda como à direita, sendo que ainda assim o melhor jogador do Futebol Clube do Porto foi Francisco Conceição, enquanto teve pilhas, e não durou para sempre. Aliás, há um lance, aos 15 minutos da segunda parte, em que Francisco Conceição já fica, parece que fica a queixar-se de câimbras, não estaria já nas melhores condições e, por isso mesmo, não foi capaz de levar o seu esforço de desequilíbrio até a final. Até aí, tinha sido quase sempre ele a conseguir situações, criar situações de finalização, a conseguir lances de 1 para 1 que o levavam ora para a linha de fundo, ora ele próprio para zonas de remate, a conseguir sofrer faltas que valeram cartões amarelos aos adversários, só que quando ele acabou, não houve quem o substituísse nessa tarefa, e Gonçalo Borges, nesse aspecto, foi um pouco uma desilusão. De qualquer modo, as melhores exibições da partida estiveram do lado do Estoril. E eu destaco aqui, sobretudo, 3 homens, embora não me pareça justo deixar sem falar o esforço que foi feito pelos 3 centrais do Estoril, Volney, Pedro Álvaro e Bernardo Vital, todos eles amarelados desde relativamente cedo. Então Volney cometeu um penalti aos 6 minutos, viu um cartão amarelo aos 10 e manteve quase sempre a tranquilidade daí até a final, o que é absolutamente notável. De qualquer modo, os 3 melhores, para mim, no Estoril, foram o Rodrigo Gomes, o Rafik Guitane e o Olsgrove. Foram eles os 3 jogadores que se destacaram. Olsgrove, por ser sempre um jogador criterioso na zona do meio-campo e por ter feito o golo num livre direto magistralmente cobrado. Rafik Guitane, porque foi o farol que a equipa do Estoril encontrou para conseguir sair no momento em que estava mais submetida à pressão do Futebol Clube do Porto. A bola entrava em Guitane e ele conseguia quase sempre carregá-la até à área adversária, e Rodrigo Gomes, por, enquanto esteve a jogar como ala direito, ser o apoio de que Rafik Guitane precisava, e depois, quando foi a altura de o fazer, ter mudado para o lado esquerdo do setor defensivo, tendo aí sido capaz de controlar o ponta-direita do Futebol Clube do Porto, que ainda era, nessa altura, Francisco Conceição, mas passou depois a ser o Gonçalo Borges, 2 jogadores fortíssimos no 1 para 1, mas não passaram por Rodrigo Gomes. Ora, ainda assim, herói do jogo, para mim, Rafik Guitane. A arbitragem de Tiago Martins fica marcada pela bitola que ele próprio criou logo aos 5 minutos, quando assinalou grande penalidade num lance entre Volney e Stefano Eustáquio. Volney, de facto, chega em Stefano Eustáquio, mete-lhe as mãos nas costas. Não creio que lhe tenha provocado a queda. É um caso exemplar daqueles lances em que, havendo contacto, pode não haver grande penalidade. Eu, pelo menos, não a daria. O critério de Tiago Martins
Martins foi um critério mais apertado, um critério de apitar àquele contacto e por isso mesmo acabou por se sentir condicionado e depois levou o jogo para situações em que tinha que apitar quase sempre que havia contactos, quer sejam dentro ou fora da área. Não é lance para o VAR poder reverter, até porque é um lance profundamente subjetivo, o contacto existe, a mão nas costas está lá, agora se ela é ou não suficiente para provocar a queda, se é ou não suficiente para impedir que o Eustáquio continue a jogar, a mim não me pareceu e por isso mesmo eu não daria grande penalidade. Foi ainda assim um lance, conforme digo, que o VAR não pode reverter porque não há um lance de erro claro e óbvio, é um lance profundamente subjetivo. Quanto ao resto, sem mais erros de monta, embora um bocadinho ligeiro em demasia a mostrar cartões amarelos, o árbitro Tiago Martins, mas de resto decidiu bem os dois lances mais polémicos que lhe foram colocados pela frente. Primeiro, um remate de Francisco Conceição, em que a bola bate no braço de Pedro Álvaro, mas Pedro Álvaro tem os braços atrás das costas, tem as mãos unidas e os braços junto ao corpo, por isso mesmo não podia ter sido marcada falta nem grande penalidade, conforme chegou a ser pedida pelos jogadores do Futebol Clube do Porto, e depois o lance que acaba por decidir o jogo. O Tiago Martins aponta primeiro para a marca da grande penalidade, no derrube que é inquestionável de David Carmo a Rafik Guitane, mas depois, bem alertado pelo VAR, acabou por reverter a decisão e marcar livre à entrada da área, porque o derrube, na verdade, foi cometido uns centímetros aquém da linha de grande área. Portanto, bem revertida a decisão, bem mostrado também o cartão amarelo a David Carmo, que ele não teria visto se fosse penalti, mas viu, não sendo penalti, não é lance de cartão vermelho, porque há mais jogadores do Porto em condições de se interporem entre o Guitane e a baliza, além de que o toque é feito no sentido lateral e não no sentido da baliza, quando ele foge ao central do Futebol Clube do Porto. Portanto, acabou por não ter influência no resultado, no meu ponto de vista, porque Taremi falhou a grande penalidade, ou melhor, Marcelo Carné defendeu-a, mas foi uma arbitragem que ficou imediatamente condicionada por esse lance desde o minuto 5. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.